Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 51. Círculo completo. Isso é tudo que diremos nesse momento. Se deseja mais, busque essas águas pessoalmente e passe pelos testes que criamos. Só assim vai merecer nosso respeito. Os parchemanos da nova equipe de trenó de Moashi não gostavam dele. Isso não o incomodava. Ultimamente, ele não gostava muito de si mesmo. Não esperava nem precisava da admiração deles. Sabia como era ser surrado, desprezado. Quando alguém era tratado como eles haviam sido, não era fácil confiar em alguém como Moashi. A pessoa ficava se perguntando o que ele esperava ganhar com isso. Depois de alguns dias puxando o trenó, a paisagem começou a mudar. As planícies abertas se tornaram colinas cultivadas. Eles passaram por grandes e amplas alas, sulcos de pedra artificiais, construídos com o posicionamento de robustas barricadas de madeira para coletar crém durante as tormentas. O crém endurecia lentamente, formando um monte no lado da direção das tempestades. Depois de alguns anos, erguia-se o teto da barricada. Levava gerações para que essas barricadas crescessem até tamanhos úteis, mas ali, ao redor dos mais antigos e populosos centros de Aletikar, elas eram comuns. Pareciam ondas de pedra congeladas, rígidas e retas no lado ocidental, lisas e abauladas no outro lado. À sua sombra, vastos pomares se espalhavam em fileiras, a maioria das árvores cultivadas para não passar da altura de um homem. O limite ocidental daqueles pomares estava cheio de árvores quebradas. Agora as barreiras teriam que ser erigidas a oeste também. Ele esperou que os moldados queimassem os pomares, mas eles não fizeram isso. Durante uma pausa para a água, Moashi estudou um deles. Uma mulher alta que flutuava a mais de 3,5 metros de altura, com os dedos dos pés voltados para baixo. Seu rosto era mais anguloso do que os dos parchemanos. Ela parecia um espreno pela maneira como pendia ali, impressão acentuada pela sua roupa esvoaçante. Moashi se recostou contra o trenó e tomou um gole do seu odre de água. Ali perto, uma supervisora vigiava a ele e aos parchemanos da sua equipe. Ela era nova, uma substituta para aquele que ele havia socado. Mais alguns dos moldados passaram a cavalo, trotando os animais com óbvia familiaridade. Esse tipo não voa, ele pensou. Podem gerar a luz escura ao redor deles, mas ela não concede projeções. Alguma outra coisa. Ele olhou de volta para a moldada mais perto dele, a que flutuava. Mas aquele tipo quase nunca caminha. É o mesmo tipo que me capturou. Kaladin não seria capaz de permanecer flutuando por tanto tempo. Ficaria sem luz das tempestades. Ela está estudando esses pomares, pensou Moashi. Parece impressionada. A moldada se virou no ar e saiu voando, sua longa roupa flamulando atrás dela. Aquelas túnicas excessivamente longas teriam sido pouco práticas para qualquer pessoa. Mas para uma criatura que estava quase sempre voando, o efeito era hipnótico. Não era assim que devia ser, disse Moashi. Ali perto, um dos parchemanos da sua equipe grunhiu. Não me diga, humano. Moashi olhou de soslaio para o homem, que havia se acomodado na sombra do trenó carregado de madeira. O parchemano era alto, com mãos ásperas, a pele na maior parte escura, marmorizada com linhas de vermelho. Os outros o chamavam de Saa, um nome simples de aletiano, olhos escuros. Moashi indicou os esvaziadores com o queixo. Era para eles atacarem impiedosamente, destruir tudo no caminho. Eles são literalmente encarnações da destruição. E daí? Indagou Saa. E aquela ali? Continuou Moashi, apontando para a esvaziadora que voava. Ficou contente em encontrar esses pomares aqui. Eles só queimaram umas poucas cidades. Parecem dispostos a manter revolar, trabalhar nela. Moashi balançou a cabeça.
Isso era para ser um apocalipse, mas não se planta em um apocalipse. Sa grunhiu de novo. Ele não parecia saber mais a respeito do que Moashi. E por que saberia? Havia crescido em uma comunidade rural em Aletikar. Tudo o que ele sabia sobre história e religião teria sido filtrado pela perspectiva humana. Você não devia falar tão casualmente sobre os moldados, humano, disse Sa, se levantando. Eles são perigosos. Não sei, não, disse Moashi, enquanto mais dois passavam acima. O que eu matei caiu com facilidade, embora eu ache que ele não estava esperando que eu fosse capaz de revidar. Ele entregou seu odre de água para a supervisora quando ela se aproximou. Então olhou para Sa, que o fitava de queixo caído. Eu provavelmente não devia ter mencionado que matei um dos deuses deles, pensou Moashi, caminhando até seu lugar na fileira. O último, mais perto do trenó, de modo que via as costas de parchemanos suados o dia todo. Eles recomeçaram, e Moashi esperava mais um longo dia de trabalho. Aqueles pomares indicavam que Kholinar em si estava a um pouco mais de um dia de caminhada em um ritmo tranquilo. Deduziu que os esvaziadores os pressionariam bastante para que chegassem à capital antes do cair da noite. Ficou surpreso então, quando o exército se desviou da rota direta. Eles seguiram entre algumas colinas até chegarem a uma cidadezinha, um dos muitos subúrbios de Kholinar. Ele não se lembrava do nome. A taverna era agradável e hospitaleira com caravaneiros. Claramente havia outros exércitos de esvaziadores se movendo por Aletikar, porque ficou óbvio que eles haviam tomado aquela cidade dias, se não semanas atrás. Parchemanos a patrulhavam e os únicos humanos que Moashi viu já estavam trabalhando nos campos. Quando o exército chegou, os esvaziadores surpreenderam Moashi novamente ao selecionar alguns dos puxadores de carroças e liberá-los. Eram os fracotes, aqueles que tiveram o pior desempenho na estrada. Os supervisores os mandaram na direção de Kholinar, que ainda estava fora de vista. Eles estão tentando sobrecarregar a cidade com refugiados, pensou Moashi. Aqueles que não servem mais para trabalhar ou lutar. O corpo maior do exército se moveu para as grandes casamatas de tempestade, ali no subúrbio. Eles não atacariam a cidade imediatamente. Os esvaziadores descansariam seus exércitos, se preparariam e fariam cerco. Na juventude, Moashi se perguntara por que não havia subúrbios mais perto do que um dia de viagem de Kholinar. De fato, não havia nada entre suas muralhas e aquele ponto ali. Só planícies vazias. Até mesmo as colinas haviam sido terraplanadas séculos atrás. O propósito era claro agora. Caso se quisesse fazer cerco a Kholinar, ali seria o mais perto que se conseguiria posicionar o exército. Não se poderia acampar à sombra da cidade. Seria varrido pela primeira tormenta. Na cidade, os trenós de suprimentos foram divididos, alguns enviados por uma rua, que lhe pareceu sinistramente vazia, enquanto o dele foi para outra direção. Até passaram pela taverna de que ele gostava, a Torre Caída. Ele pôde ver o glifo entalhado na pedra a sotavento. Finalmente sua equipe foi chamada a parar e ele soltou a corda, esticando as mãos e deixando escapar um suspiro de alívio. Haviam sido enviados para um grande terreno aberto perto de alguns depósitos, onde parchemanos estavam cortando madeira. Uma madeireira, pensou ele, então se sentiu um idiota. Depois de carregar madeira por todo o caminho, o que mais esperava? Ainda assim, uma madeireira, como aquelas nos acampamentos de guerra. Ele começou a rir. Não fique tão contente, humano, cuspiu um dos supervisores. Você vai passar as próximas semanas trabalhando aqui, construindo equipamento de cerco. Quando o assalto acontecer, você estará na linha de frente, correndo com uma escada rumo às infames muralhas de Kholinar. Moashi riu mais ainda. O riso o consumiu, o sacudiu. Ele não conseguia parar. Gargalhou descontroladamente até que, sem fôlego, deitou-se tonto sobre o rígido chão de pedra, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Nós investigamos essa mulher, dizia a carta mais recente de Miraíze para Shallan. Ishiná exagerou sua importância para você.
Ela estava de fato envolvida em espionagem para a casa Hamaradin, como contou. Mas era apenas uma assistente dos verdadeiros espiões. Determinamos que é seguro deixá-la permanecer perto de você, embora não deva confiar demais na lealdade dela. Se você eliminá-la, nós ajudaremos a encobrir o desaparecimento, a seu pedido. Mas não temos objeções quanto a você manter os serviços dela. Shallan suspirou, recostando-se na sua cadeira, onde esperava do lado de fora da câmara de audiências do rei Elhokar. Ela havia encontrado aquele papel inesperadamente em sua bolsa. Lá se fora sua esperança de que Ishtná tivesse informações úteis sobre os sangue espectros. A carta praticamente fervilhava com possessividade. Eles permitiriam que Ishtná continuasse perto dela? Raios, eles agiam como se já fossem seus donos. Shallan sacudiu a cabeça, então remexeu na bolsa, pegando uma bolsinha de esferas que pareceria comum para qualquer um que a inspecionasse, pois ninguém saberia que ela a transformara com uma pequena e simples ilusão. Embora parecesse roxa, na verdade era branca. O mais interessante não era a ilusão em si, mas como ela a estava alimentando. Shallan já havia praticado ligar uma ilusão a padrão, ou a um local, mas sempre precisara alimentá-la com sua própria luz das tempestades. Aquela ali, contudo, ela havia conectado a uma esfera dentro da bolsa. Já estava durando 4 horas com a tesseluminação, sem precisar de luz das tempestades extra de Shallan. Precisara apenas criá-la, depois ligá-la à esfera. Lentamente, a luz estava drenando do marco de safira, exatamente como um fabrial drenava sua gema. Ela até havia deixado a bolsa sozinha nos seus aposentos ao sair, e a ilusão continuava intacta quando ela voltou. Aquilo havia começado como um experimento para descobrir como podia ajudar Dalinar a criar seus mapas mundiais ilusórios e deixá-los com ele, sem que precisasse permanecer na reunião. Agora, contudo, imaginava muitas aplicações possíveis. A porta se abriu e ela deixou o saco de esferas cair de volta na bolsa. Um criado-mestre conduziu alguns comerciantes para fora da reunião com o rei. Então fez uma mesura para Shallan, acenando para que ela entrasse. Ela entrou hesitante na câmara de audiências. Uma sala com um belo tapete azul e verde e cheia de móveis. Diamantes brilhavam nas lâmpadas e Elhokar havia ordenado que as paredes fossem pintadas, obscurecendo as camadas geológicas. O próprio rei, em um uniforme azul colim, estava desenrolando um mapa em uma mesa grande do outro lado da sala. Havia mais gente, Helt? Perguntou ele ao criado-mestre. Pensei que já havia acabado por hoje. Ele parou de falar ao se virar. Luminosa Shallan, a senhorita estava esperando lá fora. Poderia ter entrado imediatamente. Eu não queria incomodar, disse Shallan, se aproximando enquanto o criado-mestre preparava refrescos. O mapa na mesa mostrava Kholinar, uma cidade grandiosa, que parecia tão impressionante quanto Vedenar. Papéis empilhados pareciam conter os últimos relatos de Telepenas na cidade, e um fervoroso enrugado estava ali perto, pronto para ler para o rei ou para tomar notas ao seu pedido. Acho que estamos quase prontos, disse o rei, notando o interesse dela. O atraso foi quase insuportável, mas necessário, tenho certeza. O capitão Kaladin quis praticar voar com outras pessoas antes de levar minha figura real, o que eu respeito. Ele me pediu para voar com ele na dianteira da tempestade até a cidade de Thailen para abrir o sacro portal de lá, disse Shallan. Ele está muito preocupado com deixar pessoas caírem, mas se isso acontecer comigo, terei minha própria luz das tempestades e poderei sobreviver à queda. Excelente, disse Elhokar. Sim, uma bela solução. Mas então você não veio falar comigo sobre isso. O que deseja? Na verdade, posso falar com o senhor em particular por um momento, Vossa Majestade? Ele franziu o senho, mas então ordenou ao seu pessoal que fosse para o corredor. Quando 2 guardas da Ponte 13 hesitaram, o rei foi firme. Ela é uma cavaleira radiante. O que vocês acham que vai acontecer comigo? Eles saíram deixando os 2 junto da mesa de Elhokar. Shallan respirou fundo. Então mudou seu rosto. Não para o de véu ou de radiante. Não para o de um dos seus segredos. Mas em vez disso, para uma ilusão de Adolin.
Ainda era surpreendentemente incômodo fazer isso na frente de alguém. Ela ainda dizia à maioria das pessoas que era uma alternauta, como Jasná, para que não soubessem da sua habilidade de se transformar em outros indivíduos. Elhokar deu um pulo. "Ah", fez ele. "Ah, é mesmo. Vossa Majestade", disse Shallan, mudando seu rosto e corpo para que se parecessem com os da faxineira que desenhara mais cedo. "Temo que sua missão não seja tão simples quanto pensa. As cartas de Kholinar, as últimas que haviam recebido, expressavam medo e preocupação. Falavam de motins, de escuridão, de esprenos assumindo formas e ferindo pessoas." Shallan mudou seu rosto para o de um soldado. "Estou preparando uma equipe de espiões especializada em infiltração e coleta de informações. Tenho mantido meu foco discreto, por motivos óbvios. Gostaria de oferecer meus serviços para sua missão. Não tenho certeza se Dalinar gostaria que eu levasse 2 dos seus radiantes", disse Elhokar, hesitante. "Não estou tendo muita utilidade para daqui", disse Shallan, ainda usando o rosto do soldado. "Além disso, a missão é dele? Ou é sua?" "A missão é minha", disse o rei. Então hesitou. "Mas não vamos nos enganar. Se ele não quiser que você vá..." "Eu não sou súdita dele", respondeu ela. "Nem sua ainda. Sou uma mulher independente. O senhor me diz, o que acontece se chegar a Kholinar e o sacro portal estiver nas mãos do inimigo? Vai deixar o carregador de pontes abrir caminho lutando? Ou será que há uma opção melhor?" Ela mudou seu rosto para o de uma parchemana de um dos seus desenhos mais antigos. Elhokar assentiu, caminhando ao redor dela. "Uma equipe, você diz? De espiões? Interessante." Pouco tempo depois, Shallan deixou a sala carregando na bolsa segura uma solicitação real formal endereçada a Dalinar, que pedia a ajuda dela naquela missão. Kaladin havia dito que se sentia confortável, levando 6 pessoas, além de uns poucos carregadores de pontes, que podiam voar por conta própria. Adolin e Elhokar deixavam espaço para mais 4. Ela guardou a solicitação de Elhokar na bolsa segura, ao lado da carta de Miraíze. "Eu só preciso me afastar deste lugar", pensou Shallan. "Preciso ficar longe deles e de Jasná, pelo menos até decidir o que eu quero." Parte dela sabia o que estava fazendo. Estava ficando mais difícil esconder coisas no fundo da mente e ignorá-las, agora que havia falado os ideais. Em vez disso, ela estava fugindo, mas podia ajudar o grupo ao ir para Kholinar. E parecia empolgante a ideia de ir até a cidade e encontrar os segredos de lá. Ela não estava apenas fugindo, também estava ajudando Adolin a recuperar seu lar. Padrão zumbiu na sua saia e ela cantarolou junto com ele. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.